Olá, você está no canal de leituras da Thelma. O livro de hoje chama-se Jane Eyre, de Charlotte Brontë. Narração, Thelma Schinkelmann. Continuação do capítulo 11. Agradeci-lhe tanta solicitude e, como de fato estava extenuada, aceitei a ideia de me deitar. Pegou na vela e eu a segui. Foi primeiro verificar se a porta do vestíbulo estava bem fechada e, depois de tirar a chave e guardá-la, subimos a escada, toda de carvalho e bem encerada, e chegamos ao corredor, para o qual abriam as portas dos quartos, iluminado por altas janelas gradeadas, que mais se assemelhavam às de uma igreja do que às janelas de uma casa particular. Tanto na escada como no corredor, a temperatura era glacial, o que nos dava uma impressão de isolamento pouco reconfortante. Satisfeita, quando entrei no meu quarto e vi que era pequeno e mobiliado à moderna. Depois de Mrs. Fairfax me ter desejado boa noite e saído, fechei a porta à chave e abracei num olhar o quarto confortável e alegre. Então, a desagradável impressão provada pelo vestíbulo imenso, pela escada larga e sombria, pelo corredor comprido e frio, desvaneceu-se, e pensei que, depois de tanta fadiga e inquietação, tinha chegado ao porto. O coração dilatou-se-me numa onda de reconhecimento, e ajoelhei junto do leito para render graças a Deus, sem me esquecer de implorar o auxílio divino para o futuro e a graça de merecer tanta bondade, os favores que me ofereciam antes de saberem se eu os merecia. A cama era macia, no quarto nada havia que me assustasse. Cansada e ao mesmo tempo feliz, adormeci mal me deitei. Quando acordei, era dia claro. O quarto deu-me a impressão de um ninho aconchegado e risonho, com o sol tamizado pelos cortinados azuis, as paredes forradas com papel claro e alegre, e o soalho atapetado, muito diferente do chão nu e das paredes caiadas em Lowood. Todo esse conjunto me tornou feliz e encheu-me de contentamento. O aspecto exterior das coisas exerce sempre grande influência na mocidade. Pressenti que uma vida nova ia começar para mim, vida mais bela, com flores, com divertimentos e alegrias. Por certo, defrontaria também muitos espinhos e tristezas, mas as minhas faculdades, reanimadas com a mudança de ambiente, com as novas perspectivas, abriram-se de par em par à esperança, vibraram de emoção. Não podia dizer com precisão o que esperava, não naquele dia, nem talvez naqueles tempos mais próximos. Mas tinha certeza de que, no futuro, qualquer coisa de muito agradável me aconteceria. Levantei-me e preparei-me com cuidado, porque, embora me visse obrigada a ser simples, pois não possuía vestidos que não fossem modestos e simples, gostava de cuidar de mim. Concedia muito valor às aparências e apreciava dar boa impressão, à primeira vista, não obstante a minha falta de beleza. Por vezes, lamentava não ser bonita. Desejava ter as faces rosadas, o nariz aquilino, a boca pequena e vermelha como uma cereja. Queria ser alta, majestosa e elegante, e sentia-me infeliz por me ver tão baixinha, tão pálida, com feições irregulares e pouco acentuadas. Por que me queixava e tinha estas aspirações? Seria difícil descobri-lo, nem a mim própria saberia dizê-lo. No entanto, existia uma razão lógica e natural. Mesmo assim, depois de ter escovado bem o cabelo e envergado o vestido preto, muito simples, mas bem talhado, de gola muito branca e bem engomada, pensei que poderia apresentar-me a Mrs. Fairfax sem me envergonhar, e que a minha discípula, quando me visse, não antipatizaria comigo. Abri a janela de par em par, verifiquei se deixava tudo bem arrumado e saí.
Percorri o comprido corredor atapetado também. Desci a escada e atravessei o vestíbulo, onde me demorei algum tempo contemplando os quadros. Um homem com pesada armadura e uma dama de cabelos compridos e colar de pérolas. O lampadário de bronze, pendendo do teto. O enorme relógio antigo, de carvalho esculpido e quase negro, e polido à força de ser encerado. Tudo aquilo me pareceu imponente e grandioso, mas eu fora tão pouco habituada a ver aquelas coisas. A porta envidraçada até o meio encontrava-se entreaberta e saí. A manhã estava linda e o sol ainda fraco brilhava por entre as árvores bem alinhadas e por sobre os campos verdejantes. Atravessando o relvado, parei para abraçar num olhar todo o edifício. Tinha 3 andares e, embora não fosse grande, era proporcionado e elegante. Um solar de gentleman, e não castelo de fidalgo. A coroa de ameias dava-lhe pitoresco aspecto, e a frontaria clara destacava-se por entre a massa verdejante, onde um bando de gralhas, prestes a envolar-se, crocitava ruidosamente. Por fim, ergueram-se nos ares, voando por cima da casa, e foram pousar no imenso prado, situado em plano inferior ao do parque, e separado dele por uma série de plantas espinhosas, fortes e nodosas como castanheiros, justificando assim o nome do solar. Thornfield significa campo de espinhos. Mais longe, desenhava-se o contorno das serras, não tão áridas, mas, mesmo assim, bastante calmas para isolarem Thornfield, numa solidão que não esperava encontrar tão perto de uma localidade populosa como Millcote. Pequeno povoado, cujos telhados espreitavam por entre o arvoredo, escalava a encosta da colina fronteira. A igreja ficava mais perto de Thornfield, no alto de um pequeno outeiro, entre a casa e o gradeamento. Saboreava com prazer o ar matinal, fresco e agradável, ouvindo o grasnar das gralhas, examinando satisfeita a fachada da casa. Pensava que era demasiado grande para ser habitada por uma senhora de idade, sozinha, tendo por única companhia os criados, quando, precisamente, Mrs. Fairfax apareceu à porta. Já cá fora? Vejo que é madrugadora, comentou. Fui ao seu encontro. Acolheu-me com um beijo e amável aperto de mão. Que tal acha Thornfield? Disse-lhe que me agradava imenso. É muito bonito, de fato, mas receio bem que acabe por cair em ruínas, salvo se Mr. Rochester não resolver a vir habitar aqui permanentemente, ou, pelo menos, a visitá-lo mais a miúde. As grandes propriedades e os grandes parques exigem a presença de seu proprietário. Quem é Mr. Rochester? Perguntei admirada. O dono de Thornfield, respondeu-me com calma. Não sabia? Claro que não. Nunca ninguém se referira a ele diante de mim. Mas Mr. Fairfax parecia considerar a sua existência como universalmente conhecida, por instinto, sem que nos falassem dele. Supus que Thornfield lhe pertencia, observei. A mim? Mas que ideia, minha filha! Eu sou apenas a governanta. Meu marido ainda tinha parentesco com os Rochester, pelo lado da mãe. Era pastor evangélico em Hay, aquela vila que vê além, e a igreja onde oficiava, aquela perto do gradeamento. A mãe do atual Rochester era uma Fairfax, prima em 2º grau de meu marido. Porém, nunca me lembro do parentesco, e considero-me uma empregada como outra qualquer. Mr. Rochester é delicado e trata-me com atenções e nada mais desejo. E a minha discípula, quem é ela? Pupila de Mr. Rochester, que me encarregou de lhe arranjar preceptora. Julgo que tenciona educá-la aqui, em Shire. Aí vem ela com a Bonne, como ela chama a criada.
O enigma ficava assim esclarecido. Aquela simpática viúva não era dona da casa, mas apenas empregada, como eu. Não deixava de a considerar por isso. Pelo contrário, parecia-me que ainda gostava mais dela. A igualdade entre nós tornava-se, assim, uma realidade, não era fruto de sua condescendência. Tanto melhor, porque dessa forma a minha posição era outra, teria mais liberdade. Enquanto refletia no que acabava de saber, a pequenita, seguida da criada, corria pelo relvado. Tive tempo de observar a minha aluna, que de princípio não pareceu ter dado por mim. Devia ter 7 para 8 anos, era magrita, pálida, feições miúdas e possuía abundantes caracóis que lhe caíam até a cintura. Bom dia, Miss Adela, saudou Mrs. Fairfax. Venha cumprimentar essa senhora, que vai ser sua professora e fazer de si uma menina instruída. A pequenita deu alguns passos para nós. É a minha governanta? Perguntou em francês, designando-me à criada. Certamente, respondeu ela no mesmo idioma. São estrangeiras? Indaguei espantada por ouvir falar francês. A criada é. Miss Adela nasceu no continente, donde nunca saiu até vir para aqui, há 6 meses. Quando chegou, não dizia uma palavra em inglês, mas agora já fala qualquer coisa. Mas é raro eu compreendê-la. Faz uma tal mistura das duas línguas. A Miss deve compreendê-la, estou certa. Felizmente, tinha aprendido o francês com uma francesa, e como aproveitava todas as ocasiões para conversar com Madame Pierrot, e além disso, sempre me esforçara por lhe imitar a pronúncia, adquirira certa facilidade em falar esse idioma com correção, e não me intimidava falá-lo com Adele. A pequenita veio apertar-me a mão, e regressamos todos à casa para o pequeno almoço. Pelo caminho, fiz-lhe algumas perguntas, às quais ela me respondeu concisamente. Mas, à mesa, depois de me ter examinado durante 10 minutos, com seus grandes olhos escuros, começou a tagarelar. Fala francês tão bem como Mr. Rochester, exclamou. Posso conversar consigo como conversava com ele e a Sophie também. A Sophie é a minha criada. Veio comigo pelo mar, num grande navio com uma chaminé enorme, a deitar muito fumo. E que fumo! Eu adoeci, e o mesmo aconteceu a Mr. Rochester e a Sophie. Ele deitou-se numa casa muito bonita, a que chamava sala. Nós fomos para o outro sítio e deitamo-nos numas camas muito pequenas e estreitas. Pareciam prateleiras de um armário. Eu ia caindo da minha. Depois, mademoiselle, como se chama? Eyre. Jane Eyre. Eyre? Não. Então não sei pronunciar o seu nome. De manhã ainda não era dia. O navio parou diante de uma grande cidade com as casas escuras e cheias de fumo. Uma cidade muito diferente daquela onde eu vivia, que era alegre e bonita. Mr. Rochester pegou meu colo para atravessarmos a prancha. A Sophie vinha atrás com as malas e subimos os 3 para um carro que nos levou para uma casa magnífica, muito maior e mais bonita do que essa, que se chamava o hotel. Ficamos ali uma semana e eu ia passear todos os dias para um grande jardim que se chamava parque. Havia lá muitas meninas e um grande lago com lindos patos. Eu atirava-lhes bocadinhos de pão e eles comiam. Percebe o que ela diz quando fala assim, tão depressa? Compreendia muito bem porque estava habituada a ouvir Madame Pierrot falar assim. Gostaria que ele fizesse algumas perguntas sobre os pais. Lembrar-se-á deles? Disse Mrs. Fairfax. Adela, perguntei, com quem vivias tu quando estavas nessa tal cidade muito bonita? Vivia com minha mãe. Depois ela foi para o céu. Ensinava-me a dançar, a cantar e a recitar.
Recebia muitas visitas e eu dançava para elas verem e sentava-me no seu colo para cantar. Gostavam muito. Quer que eu cante agora? Já tínhamos acabado de almoçar, de forma que não me opus a que me desse uma prova de seus talentos. Saltou da cadeira e instalou-se no meu colo. Cruzou as mãos no regaço, atirou os caracóis para trás com um movimento de cabeça e, erguendo os olhos para o teto, começou a cantar uma área de ópera. Tratava-se de uma mulher abandonada que, depois de ter lamentado a perfídia do amante, apelou para o orgulho. Ordenou à criada que a vestisse e lhe pusesse as suas mais belas joias, e decidiu apresentar-se num bar e defrontar o traidor, para lhe provar, com a sua atitude despreocupada, que o seu abandono a deixava indiferente.